O ministro da Previdência, Carlos Lupe, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foram indicados por Lula para se tornarem conselheiros da empresa Tupy, metalúrgica multinacional na qual o governo tem participação acionária de 28%. A dupla foi escolhida na cota do BNDES. A empresa reservou 4 milhões de reais para salários dos conselheiros de administração no período de 1 ano. Por mês, cada um deles pode receber até R$36 mil. No caso dos ministros, o valor se soma integralmente aos R$41.650 que Aniele e Lupe recebem por cargos no governo. Ao acumular função, os 2 ministros passam a ter direito a vencimentos adicionais que podem chegar a R$1 milhão por ano. Há 2 meses, em agenda na favela da Maré, Aniele Franco divulgou um vídeo sem capacete em uma moto, no qual ela se apresentava como a ministra favelada. Paulo, agora a ministra favelada está aí prestes a receber R$1 milhão por ano aí, como ministra e também como conselheira dessa multinacional Tupy. Mas certamente ela vai usar esses recursos aí, vindos dessa multinacional, exploradora, capitalista, neocolonial, e vai dividir com o pessoal da favela, o pessoal lá da associação, da turma da origem, né? Vamos aguardar, ministra, né? É uma grande oportunidade de redistribuição de riqueza. Comece pela própria, ministra. Mas é a cara desse governo, Paula. É a cara desse governo. Esse governo entende que ele deve aparelhar tudo e a todos. É a visão petista do negócio político. Se eles têm alguma chance de influenciar ou algum poder para indicar, eles não vão indicar gente que esteja apta para aquela função propriamente. A lógica do partido é de indicar aqueles que são aptos para o partido, para trabalhar para o partido, para servir os ideais do partido, ou para premiar alguém de um partido alheio e tal, que precisa ali financiar suas atividades. Essa ministra, que vai ocupar um conselho tão importante com a remuneração altíssima, só é ministra por ser irmã da Marielle. Ela não fez nada de relevante na vida pública que justificasse uma ascensão, uma carreira própria. Ela, como irmã da Marielle, que ocupou aí um espaço, sobretudo nos corações da esquerda, e agora é ministra e ninguém sabe o que ela faz no ministério, além de andar de moto, né? Além de ter essa postura ridícula, mas será premiada com esse super salário no conselho. O Carlos Lupe, esse é um caso curioso também. O Carlos Lupe foi demitido pela Dilma por incompetência. Foi demitido e humilhado pela Dilma Rousseff. Aí ele volta como ministro do governo Lula, para premiar a incompetência, que a régua para ser ministro nesse governo é exatamente essa. Lembrando que o Carlos Lupe só é presidente do PDT porque era carregador de mala do Brizola. Também não teve nenhuma carreira política brilhante que justificasse. Como ele era o homem da mala do Brizola, então acabou, de certa forma, herdando o PDT. E agora, por incompetência, né, como ele já tinha sido demitido por incompetência e esse governo novo reconhece a incompetência dele e o leva ao ministério, porque o padrão é esse, ele vai lá aterrorizar essa empresa como conselheiro. Não me surpreende, mais uma vez, eu espero exatamente isso do governo do PT. Não é o que eu torça, mas exatamente o que eu espero. Quando o PT age de forma diferente, ele me surpreende. Lembrando que ainda há um esforço para colocar o Guido Mantega na Vale do Rio Doce. Você acha que Carlos Lupe e essa menina aí no conselho dessa empresa é pouco? Ainda podemos ter Guido Mantega na Vale do Rio Doce, indicando ainda a ladeira que esse país vai descer. Ana, agora com esse super salário aí de quase R$1 milhão por ano, vai dar para ela, vai sobrar um dinheirinho aí para ela comprar um capacete, pelo menos, né? A Aniele Franco. E tem mais, o que a Aniele Franco entende do setor de metalurgia, que é o segmento dessa multinacional Tupy, da qual ela vai fazer parte do conselho, ela e Carlos Lupe? Ela entende o mesmo que eu entendo de energia nuclear. Nada. Absolutamente nada. É gente deslumbrada, um governo totalmente deslumbrado
que, como eu sempre falo, é um governo de parasitas. Está todo mundo pendurado no nosso dinheiro. Cria uma secretaria ali, vai para 37 ministérios, agora já estão falando na criação de mais 2, porque, né, a gente não pode mexer, né, em alguns parasitas são mais importantes que outros, então é melhor criar mais 2 ministérios. Eu queria ver essa gente dando uma entrevista coletiva com nossa querida Ruth Moraes fazendo perguntas, o Christian fazendo perguntas, porque a gente não vê esse povo dando entrevista, Paula. Recentemente, numa entrevista rápida da ministra da Cultura, da Margarete Menezes, ela falou durante 2 minutos, 3 minutos, e falou tanta bobagem que você vê imediatamente que o assessor já pega o microfone e já começa a dar as explicações técnicas ali que os jornalistas estavam perguntando. Ministra do Esporte, Ana Moser, a mesma coisa, né? Não fala absolutamente nada com nada, os vídeos já estão rodando aí, né? Uma grande decepção como ministra do Esporte, isso já é um comentário geral até dentro do esporte, nos bastidores. E a Aniele Franco é mais uma dessa turma, não tem capacidade técnica nenhuma. É por isso que eu falo, Paula, falamos muito aqui, todos nós, durante todo o ano de 2022. Por nojinho a uma estética do presidente Bolsonaro, alguns conservadores de crachá, liberais, não, eu sou conservador, eu leio Edmund Burke, não, eu sou liberal, eu sou da escola de Chicago e da escola austríaca, mas fez cara de nojinho e jogou todo mundo fora, junto com jogou a banheira, quando jogou a água do bebê fora, jogou o bebê fora junto. Um ministério totalmente técnico, né? Paulo Guedes, Tereza Cristina, Tarcísio, uma pasta técnica, um governo que estava tentando diminuir o poder do Estado na vida do cidadão, mas aí não, tivemos que fazer carinha de nojo, porque um conservador não fala palavrão, ora, pelo amor de Deus, e agora a gente tem que estar diante de um governo cheio de parasitas, deslumbrado, começando com uma primeira-dama totalmente deslumbrada, que se acha, né, a primeira ministra do Brasil, talvez, que daqui a pouco vai ter um ministério para ela. E o Carlos Lupe. Não custa lembrarmos que o Carlos Lupe, que o PDT, que impetrou a ação no TSE, que tornou o presidente Bolsonaro inelegível por criticar as urnas, ele também desconfiou das urnas eletrônicas no passado, ele também pediu o voto impresso como uma segunda camada de segurança. Ele, Simone Tebet, tantos outros, o PSDB, e agora a hipocrisia, né? Não é apenas um desgoverno, é um desgoverno de parasitas e de hipócritas. Silvia Navarro, essa empresa Tupi foi criada em Joinville, Santa Catarina, uma empresa com 13 mil funcionários, fábrica no Brasil, no México, e agora vai receber no Conselho Carlos Lupe e Aniele Franco, que são da cota do BNDES, foram indicados na cota do BNDES. O BNDES par, né, tem 28% da empresa, a Previ também tem uma outra parte e os demais acionistas. É claro que não caiu bem, né, essa dupla indicação, tanto que as ações da Tupi caíram hoje, já derraparam. Mas veja, são indicações com mero objetivo salarial, ampliar o valor de renda desses ministros. E isso é uma prática comum em governos do PT. Há outros exemplos bem conhecidos, Itaipu Binacional, a própria Petrobras, Eletrobras, conselhos de estatais, conselhos de bancos públicos. E essa é a forma como o PT lida, como os governos do PT lidam com essas empresas. Eles chegam ao governo e entendem que são deles, que é capital do partido. A exemplo dos aviões, acabamos de falar aqui sobre o mau uso de dinheiro do pagador de impostos das aeronaves da FAB, mas que o PT entende que é uma frota própria. O Palácio do Planalto, as compras de mobília são próprias dessa forma de pensar, de entender que é um governo para chamar de seu. E não me espanta
não me espanta essa dupla nomeação. Agora, se alguém perguntar o que a senhora Aniele Franco, que é jornalista, aliás, e formada também em língua inglesa, o que ela entende de metalurgia para uma gigante do setor, eu não saberia dizer e eu duvido que alguém saiba. E o Carlos Lupe, menos ainda. O Carlos Lupe, entregador de jornais de Leonel Brizola, é o dono do PDT. Esse é o papel dele. E ele não conseguiu ser um bom ministro no governo Dilma Rousseff. Vejam o nível. Você não conseguir ter um desempenho, no mínimo, na média, no governo Dilma Rousseff e ser afastado por denúncia de corrupção, desvio de dinheiro de ONGs, já demonstra toda a sua habilidade, né, para o cargo. Então, isso o credencia para um cargo de conselheiro numa metalúrgica grande. Olha só. Augusto Nunes. Em resumo, só existem esses cargos aí de conselheiros para complementação salarial. É mentira que os ministros ganham 40 e pouco, é muito mais. Porque cada um deles costuma ocupar cargo de conselheiro em mais 2 desses lugares, né? Dois dessas empresas, digamos assim. Pelo menos 2, eles ficam ali, não precisa comparecer à reunião. Não precisa. Eu sei disso porque eu já recebi um convite para participar, para assumir um cargo federal em outros governos, outras épocas, aí já era assim. Imagina com o PT. Eu ouvi isso, olha, não precisa comparecer não, às reuniões, você ganha jetons, faz de conta que você foi. E era praticamente o segundo salário. Às vezes é até maior que o primeiro. Você pega uma Itaipu da vida, uma Petrobras, um conselho desses, você tem o seu salário dobrado. E não dobra o que você paga imposto de renda. É por isso também que eles se sentem muito confortáveis num emprego que, além de tudo, te dá acesso às negociatas feitas num governo que é especializado nisso, especializado em negociatas. E eu chamo a atenção, só queria sublinhar o currículo da dupla. A Aniele foi nomeada por ser irmã da Marielle, só, ponto. Ela é ministra por isso e agora virou conselheira de uma área que para ela é mistério total, profundo, porque é irmã da Marielle. E o Lupe, como lembrou o Silvio, ele tinha uma banca de jornais que era lá que o Brizola, quando governador do Rio de Janeiro, comprava jornais. Ficou amigo do dono da banca e deu de presente para ele o PDT do Rio. Ele acabou herdando o PDT nacional. Foi ministro, saiu de maneira patética, né, ridícula, fazendo declarações de amor a Dilma Rousseff, né, públicas. Nem assim conseguiu ficar. E estão aí de volta. Por quê? Porque a última preocupação desse pessoal que ocupa cargos do ministério ou em conselhos é o país, é o Brasil. É a última preocupação.